Bem, acabamos de ver a soma e subtração de números complexos. Vamos ver agora como se dá a divisão dos números complexos, a multiplicação e a divisão de números complexos. Então, a multiplicação e a divisão dos números complexos você só consegue na forma polar. Então, vou pegar dois números complexos aqui para fazer a multiplicação e a divisão. Então, vou pegar o número complexo Z1, que é igual a 40, fase 20 graus, né? E vou pegar o outro número complexo Z2, que eu vou pôr 20, fase 30 graus. Então, na multiplicação de complexos, o que nós vamos ter aí, né? Eu vou pegar o Z1 e multiplicar pelo Z2. Então, vou multiplicar, olha só. Vou pegar o Z1, que é 40 fase 20 graus, e multiplicar pelo 20 fase 30 graus, tá certo? Então eu multiplico esses termos aqui, 40 vezes 20, 800. Multiplico os módulos e as fases eu somo, né? Então 20 mais 30 graus, tá certo? Então a multiplicação de Z1 por Z2 vão ficar 800 fase 50 graus, tá certo? Ah, professor, o senhor não poderia passar uma fórmula geral na multiplicação? Sim, a fórmula geral, conforme a gente vê, de Z1 vezes Z2, né? Número complexo Z1 vezes Z2 nesse caso, é o módulo do número complexo φ1 ou fase 1, que vai multiplicar ao módulo do número complexo Z2, fase 2. Então, na multiplicação a gente multiplica os módulos. Z1 vezes Z2. E os ângulos φ1 e φ2 nós somamos. φ1 mais φ2. Por isso deu aquele valor, porque eu peguei os módulos e multipliquei 40 vezes 20, multipliquei os módulos, que deu 800, e somei os ângulos, φ1 mais φ2. Então essa é a fórmula geral para a multiplicação, tá certo? Ah, professor, e se o ângulo for negativo? Vamos lá então, vamos usar essa fórmula aí. Vou pegar outros números complexos aqui, né? Vou pegar o Z1, que eu vou pôr menos 2 fase 10, e vou pegar o Z2, 5 fase menos 20 graus. E vou usar a fórmula geral. Então na fórmula geral a gente vai ter Z1 que multiplica Z2, número complexo 1, vezes o número complexo 2 vai ser módulo vezes módulo. Opa, aqui não é isso aqui. O módulo não tem esse corte, tá pessoal? Me desculpem. Módulo é sem o corte. O corte é o número complexo. Sem o corte é o módulo. Então é Z1 vezes Z2. Então o Z sem o corte é módulo. Aqui é número complexo. Fase
φ1 mais φ2. Então, os módulos, que são os valores de z sem o corte, são esses aqui. Esse cara é z1 e esse cara é z2. O z com traço aqui no meio é número complexo, tá? Então, aqui a gente vai ter menos 2, que vai multiplicar a 5. Fase, φ1 é 10 positivo, mais da fórmula, o menos 20. Então isso aqui vai ficar menos 2 vezes 5, menos 10. Fase, mais 10, menos 20, menos 10 graus. Então a multiplicação aqui de número complexo Z1 vezes número complexo Z2 dá menos 10 fase menos 10. Tá certo? Então dessa maneira nós fizemos a multiplicação de alguns números complexos aqui demonstrados para nós aí, tá certo? Ah, professor, e como se dá a divisão de números complexos, né? Vamos estudar também aí como se dá a divisão desses números complexos, certo? Então a gente pode ter lá os mesmos números, né, do exemplo anterior, tá certo? Que eu vou colocar aqui. Z1 é igual a 40, fase 20 graus, e Z2, número complexo 2, é 20, fase 30 graus. Agora nós vamos para onde? Nós vamos para a divisão, na divisão dos números complexos. Então nesse caso eu vou dividir Z1 por Z2. Então eu vou pegar, olha só, vou para a fórmula geral. Então, Z1 por Z2, eu vou pegar primeiro o módulo, que é o Z sem o traço, Z1, divido os módulos, Z1 vou dividir por Z2. E o ângulo vai ser o φ1 menos φ2, tá certo? De uma maneira bem simples aí. Então a divisão para esse caso vai ficar Z1, né? Número complexo 1 sendo dividido pelo número complexo 2 vai ser Z1. Z1 é 40, eu vou pôr 40 dividido por Z2. Z2 é 20. No lugar de Z2, 20. Fase φ1 menos φ2. φ1 é o 20 graus, menos φ2, que são 30 graus. Isso vai ficar 40 por 20 vai dar 2, fase 20 menos 30 menos 10 graus. Então a divisão de Z1 por Z2 dá isso daqui, né? Ah, professor, pode vir a pergunta. E se eu dividir Z2 por Z1? É o contrário, né? Se você for fazer Z2 por Z1, o que você vai ter, né? Então você vai ter Z2, número complexo 2, dividido pelo número complexo 1. Então você vai ter a divisão do módulo de Z2 pelo módulo de Z1. Você vai ter o φ2 agora menos o φ1. Então você vai ter isso daqui, porque você está dividindo esse por esse, né? Então o módulo de Z2 é 20 e o módulo de Z1 40. Então, você tem 20 dividido por 40.
fase Z2, ou melhor, Φ2. Φ2 é o ângulo do número complexo 2, que são 30 graus. Menos Φ1 é o número é o ângulo do número complexo Z1, que são 20 graus. Então aqui 20 por 4, 0,5. Fase 30 menos 20, 10 graus. Então, o Z2, número complexo 2, dividido pelo número complexo 1, vai dar 0,5 fase 10. Então, nós temos aí estudado, né, a multiplicação e a divisão dos números complexos. O que deu para perceber? Que a divisão e a multiplicação você só faz na forma polar, que está aqui. E a soma e a subtração, né, você vai fazer na maneira, no plano cartesiano, tá certo? Então, forma polar, você faz multiplicação e divisão, conforme podemos ver aqui, né? E todos esses exemplos. Tudo bem? Já a soma e a subtração é no plano cartesiano. Daí vem aquela pergunta: bem, professor, se eu tiver que fazer uma multiplicação e os valores aparecerem na forma cartesiana, né? Então vou ter lá de novo os números que eu já trabalhei, né? Aqui eu tenho Z1 igual a 2 mais J2. E tenho Z2 igual 4 menos J3. E eu preciso fazer agora a multiplicação de Z1 vezes Z2. E agora, né? Se esses caras estão na forma cartesiana e para multiplicar eu utilizo a forma polar. Então, o que a gente vai ter que fazer? Passar esses valores de cartesiano para polar, tá certo? Então daqui a pouco a gente volta nessa divisão. Primeiro vamos ver agora como que nós iremos realizar esse trabalho, tudo bem? Então vamos agora realizar um trabalho de pegar o número que está na forma cartesiana, passar para a forma polar. Então, o que nós sabemos? Quando nós tivermos o gráfico cartesiano, vou pegar aqui, vou pegar bem aqui, nesse ponto que esses dois valores estão no primeiro quadrante, então eu tenho aqui 1 e 2 no eixo dos reais e no eixo dos imaginários eu também tenho 1J e 2J. Então eu tenho isso aqui, né? Z1 aqui para mim é 2 mais J2. Eu vou passar esse cara agora para a maneira polar, né? Então nós vamos ter aqui a intersecção dessas duas retas aí, né? Desses dois valores. E eu vou traçar o módulo, olha só. O módulo ou argumento, né, conjugado, ele vai do 0
até esse ponto de intersecção aqui. Esse cara é o módulo aqui, tá certo? É o módulo, e aqui nós vamos ter o valor de φ ou de θ ou de alfa, que é o nosso valor em graus. Bem, o que surgiu para nós aqui? Surgiu para nós aqui um triângulo retângulo, o ângulo de 90 graus. Nós temos esse lado, ó, esse lado do triângulo retângulo nós temos. Esse lado é o lado B do triângulo retângulo. E esse lado, por que B? Porque está no eixo dos imaginários. E esse lado aqui é o lado A. Por quê? Está no plano dos reais. Está no eixo dos reais. Então, desta maneira, a gente pode pegar esse número complexo Z1, que está na forma cartesiana, e passá-lo para a forma polar, tá certo? Então vamos fazer isso aí, né? Então, olha só, esse Z que a gente acabou de fazer ali, olha o Z aqui, ó. O Z eu vou representá-lo aqui de novo, ó. Olha o Z, o módulo. Ele está ligado a dois lados desse triângulo retângulo aqui, ó. Esse lado e esse lado. Ó, triângulo retângulo. Desse lado do eixo Y nós temos o B, e o B vale 2. E desse outro lado aqui nós temos A, e o A também vale 2, tá certo? Daí nós vamos para